Palmeiras precisa de mais uma virada na Libertadores da América para se classificar para a final da Libertadores de 2022. E já para entrar no clima, já para deixar todos nós mais confiantes, aqui está uma tier list das maiores viradas da história do Palmeiras. Mais uma vez, um vídeo com esse quadro e mais uma vez aqui com o Dan para a gente falar muito sobre as maiores viradas do Palmeiras. Já peço para você deixar aí o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, que aqui tem vídeo todos os dias. E já fica aí pro vídeo todo, porque vai ter muita discussão aqui para a gente colocar aqui nas ordens certas. Vou aqui ler todos os aqui para a gente colocar na ordem certa e também o Dan vai ler as maiores viradas que a gente colocou aqui para a gente listar. Temos o maior, aqui vai ter discussão certeza, lendário com máximo 2 de 16, digno de loucura, normal e mais fama do que emoção. E quais são as viradas, Dan? Bom, vamos lá. Salve, pessoal, mais um vídeo aí. Tamo junto e vou listar agora Palmeiras e Vitória Sul-Americana de 2010, Palmeiras e São Paulo, final do Paulista de 2022, Palmeiras e River Plate, semifinal da Libertadores de 1999, Palmeiras contra o Corinthians, semifinal da Libertadores de 2000, Palmeiras contra São Paulo, semifinal do Paulista de 2008, Palmeiras contra o Fluminense, semifinal da Copa do Brasil 2015, Palmeiras contra Santos, semifinal também do Paulista de 2010. É semifinal também, né? Sim, não, acho que é primeira fase. Enfim, Palmeiras contra Santos, final do Paulista de 1959. Santos de Pelé. Exato. Palmeiras contra Fortaleza, final da Taça Brasil, né, do Campeonato Brasileiro de 1960. Palmeiras contra Peñarol, fase de grupos da Libertadores de 2017. Palmeiras contra Vasco, oitavas de final da Libertadores de 1999. Palmeiras contra Santos, final da Copa do Brasil de 2015. Palmeiras contra o Cruzeiro, final da Copa do Brasil de 1998. Palmeiras contra o Deportivo Cali, final da Libertadores de 1999. Palmeiras contra o Corinthians, final do Paulista de 1993. E Palmeiras contra Flamengo, quartas de final da Copa do Brasil de 1999. Essas são as 16 viradas, remontadas aí que a gente listou aqui como as maiores, né? E lembrando, provavelmente vai ter alguma que você vai lembrar que não vai estar aqui, mas Por tem isso muitas. Pode ter até uma parte 2 lá destacar. É verdade. E então deixa aí quais que, além dessas, você acha também que deveriam estar aqui, que a gente faz uma parte 2 depois. Mas essa aqui, eu e o Felipe, que inclusive tem 2 vídeos, né, de viradas no canal aqui, a gente pensou e chegou no conceito que são as maiores viradas / remontadas da história do Palmeiras. Já vamos começar aqui com Palmeiras e Vitória em 2010. Eu estava no Pacaembu, estava lá. Ele vai contar do gol do Marcos Assunção de falta, um golaço. Mas a situação era o seguinte, pessoal. O primeiro jogo, o Palmeiras perde de 2-0 para o Vitória naquela Sul-Americana. No Pacaembu, obviamente, precisa fazer 3 gols. Faz 2 e até mais de 40 minutos fica precisando daquele gol que Marcos Assunção fez. E o Dan te conta como foi lá do estádio. Cara, essa Sul-Americana culminou, né, na nossa eliminação depois, que foi extremamente triste, né, para o Goiás, mas ela foi uma viagem maravilhosa e era uma época que o Palmeiras não ganhava muitas coisas, né? Essa era inclusive a segunda fase, não era nem oitavas de final, era como se fosse a 16avos de final, então já foi emoção logo de cara, assim. E eu lembro que o primeiro título que eu lembro assim, de comemorar foi o Paulista de 2008, então essa Sula de 2010. Hoje, a gente vê no Palmeiras atual, a gente pensa, porra, uma Sul-Americana meio merda, né? Mas naquela época esse título valeria demais pro Palmeiras, sabe? Seria muita coisa. Tipo, até se comparar a Sul-Americana de 2012 pro São Paulo, por exemplo, não vale tanta coisa, mas se ganhasse a Sula esse ano, valeria muito mais, porque eles não ganham título faz muito tempo. Seria tipo isso aqui com o Palmeiras, né? Com essa Sul-Americana. E aí esse jogo, como o Felipe falou, a gente perdeu de 2-0. O 2-0 que a gente estava ganhando no Pacaembu estava levando para os pênaltis. E aí eu lembro até hoje que eu estava como se fosse a Gol Norte, né, no Allianz Parque, mas era no Porcoembu, atrás do gol. Eu e meu irmão, a gente estava atrás do gol na arquibancada. E quando saiu a falta no lugar onde o Marcos Assunção geralmente batia e fazia os gols dali, meu irmão na hora virou para mim e falou: olha o gol do Assunção agora.
E aí, mano, era impressionante a época com o Assunção, era tão gostoso ter o Assunção no time, cara. Quando você tava no estádio e tinha uma falta onde você sabia que o Assunção batia, o estádio parava e falava, era como se fosse um pênalti. Meu Deus, o Assunção vai bater, daqui é quase, era meio gol, sem sacanagem, era meio gol. E aí, quando a bola foi ali, criou uma tensão, todo mundo falando, é agora. Meu irmão já falou, olha o gol. E aí, a bola, na hora que o Marcos Assunção bate, você vê ela virando e ela virando lentamente, assim, como se fosse parecendo em câmera lenta. Eu lembro desse momento como se ele entrasse em câmera lenta na minha mente. Lentamente, na minha frente, eu vejo a bola virando assim e entrando no ângulo. Cara, é simplesmente inacreditável. Palmeiras 3-0, classificado para as oitavas de final da Sula, que depois eliminaria o Peñarol. Também muito. Aliás, Peñarol, não, desculpa. Depois eliminaria a Universidade de Sucre. Botafogo também, não? Não, depois foi o Galo e aí a gente foi eliminado pelo Goiás. Sim. E aí o Goiás perde a final para o Independente. Mas para mim assim, como eu falei, a Sula vale pouca coisa e tal, mas na época valeria muito, e pela emoção do gol, com 2 gols do Tadeu e esse gol do Marcos Assunção, e assim, posso estar me levando pelo sentimento, mas cara, eu já vi 2 Libertadores, eu vi Recopa no estádio, eu vi Paulista contra o São Paulo, que a gente vai falar no estádio. Esse momento, eu vi muita coisa no estádio, né? Esse momento desse gol é um dos momentos mais marcantes da minha vida, assim, com futebol. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, é digno de loucura. Eu acho que o lendário seria muito forte por causa que era ainda uma fase muito baixa da Sul-Americana, mas pelo momento do Palmeiras e por tudo que foi o jogo que eu acabei de falar aqui para vocês, para mim é digno de loucura essa virada aí. Por ser sul-americana, por ser contra o Vitória, todo respeito ao Vitória, sou inclusive aqui da Bahia, mas por ser contra o Vitória, eu até colocaria em normal, porque é normal o Palmeiras virar um jogo desse, mas pelo gol da Assunção, pelo momento, e pelo Palmeiras não estar em alta, acho que é digno de loucura, sim. Era um time ruim do Palmeiras, não tem muito o que falar, e o Assunção salvava. Aqui temos a maior, que, pessoal, a gente vai deixar os maiores aqui, e depois a gente discute e tal, mas não tem que fazer maior, Dan, é o maior, tem que estar aqui no maior. Para quem não viu os outros vídeos de tier list, a gente sempre faz isso. A gente vai botando um monte ali em cima e depois a gente treta para descer. Mas não tem o que fazer. Essa daí, Palmeiras e São Paulo, final do Paulista desse ano. Acho que todo mundo tem na memória fresca, né? A gente saiu perdendo de 3-0 com aquele pênalti escandaloso que foi marcado a favor de São Paulo. O time tava jogando mal pra cacete, mas parecia que ia conseguir segurar o resultado. Quando tem aquele pênalti no finalzinho do primeiro tempo, o time desmonta. E aí começa a ser amassado no segundo tempo pelo São Paulo, realmente, toma 3-0, e aí o gol do Veiga de falta renasce a gente, né? Renasce completamente, aquele 3-1, chega no Allianz Parque, que tinha debate, tinha muita polêmica, se ia ser no Allianz ou se ia ser na Arena Barueri, porque ia ter um show antes, e aí fizeram aquele esquema de deixar o palco, um show depois, né? O palco montado, colocaram a faixa verde ali na frente, e aí todo aquele negócio, aquela mística que se criou já nesse ano, que o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, era para ser 40 e poucos mil no estádio, foram só 30 mil, porque tinha 10 ou 12 mil assentos que estavam incapacitados por causa do palco. Eu estava lá e foi um dos dias mais insanos da minha vida, digno de loucura totalmente, mas ao mesmo tempo é o maior, é lendário. Essa final é inacreditável, porque essa final ela tornou um título que não valeria porra nenhuma pro Palmeiras, porque mais um paulista, e dane-se, né, pro momento que o Palmeiras está vivendo, num título extremamente memorável, porque ainda nós nos vingamos da final contra o São Paulo do ano passado. Parecia que a gente ia perder mais uma pros caras, mas dessa vez não. Você falou algo muito importante, a revanche que foi. E é contra o São Paulo, pessoal. Contra o São Paulo é diferente, principalmente pela soberba dele. Eles já estavam gritando campeão no Morumbi, então agora Palmeiras aqui o maior. Mas a gente vai colocar mais aí pra gente discutir. Aqui temos Palmeiras e River Plate. A situação era a seguinte, pessoal. Semifinal da Libertadores de 99. Olha aí, semelhança com agora em 2022. Palmeiras perde o primeiro jogo sem jogar nada, mas com o Marcos fazendo a sua maior atuação na história da sua carreira. Perde por 1-0, vem para o Palestra Itália com a torcida assim, apoiando muito, acreditando muito. O Filipão, a história que dizem, os jogadores contra o Filipão chegou no vestiário falando, a gente está classificado, a gente vai classificar, porque agora esse resultado foi muito bom pelo Palmeiras, pelo jogo que fizemos. Foi lá no Palestra Itália, uma virada incrível, show do Alex, 2 gols do Alex, 2 golaços do Alex, 3-0 no final e classificação do Palmeiras. Para mim, é lendário, Dan.
Essa Libertadores é extremamente emocionante, né? Do começo ao fim, desde a fase de grupos ela já foi difícil. Tanto é que tem várias dessa campanha aqui, né? Então, porque ela foi uma maluquice desde o começo. Inclusive, do mata-mata, tem a oitavas aqui, tem a semi e tem a final. Só não tem as quartas contra o Corinthians, porque a gente ganhou o primeiro jogo 2-0, senão estaria aqui também. E foi nos pênaltis para destacar, né? E foi nos pênaltis. Exatamente. Cara, mas acho que é lendário, assim, porque isso coroa, né? O Marcos já tinha virado santo, digamos assim, antes nessa Libertadores, principalmente contra o Corinthians nas quartas, ele já tinha sido mistificado como São Marcos, mas nesse jogo foi aí que ele virou santo pra cacete mesmo, porque depois, se você nunca viu, procura os melhores momentos desse jogo. O que o Marcos faz de defesa nesse jogo é uma das maiores atuações da história de um goleiro na história do futebol, é sem brincadeira. Foi uma das coisas que fez, assim, com certeza o Felipão querer levar ele para a Copa de 2002. E, porra, é inacreditável o que o Marcos faz nesse jogo. Inacreditável. O Palmeiras era para ter perdido de 3-4-0, né, levar uma desvantagem ferrada lá pro Palestra Itália, mas foi só 1-0 com a torcida acreditando muito e 3-0 que vai ser inclusive o resultado, né, contra o Atlético Paranaense aí, se Deus quiser. Aqui, pessoal, na minha opinião, e eu já vou colocar aqui, não tenho dúvidas que o Dan concorda, que tem que estar aqui, pelo menos, como citação, a maior virada do estado do Palmeiras. Palmeiras e Corinthians, também a semifinal da Libertadores, lá, dessa vez de 2000. No primeiro jogo, o Palmeiras perde para o Corinthians por 4-3. No segundo jogo, o Palmeiras chega a estar perdendo contra o Corinthians, mas o Galeano vai lá e faz um gol, acho que é nos 26 minutos, lembro até de memória aqui agora, e o Galeano vai lá, faz o gol, é o 3-2, a disputa vai para os pênaltis, ambos os times fazem 4 gols, o Palmeiras acaba fazendo o quinto, e no último do Corinthians, o Marcelinho, o melhor cobrador de pênaltis da época, vai lá e perde, o Marcos defende o pênalti. Então, na minha opinião, é uma das maiores viradas da história do Palmeiras, tem que estar aqui como citação no maior. Para você, Dan. Essa é inacreditável, né? O Palmeiras já tinha eliminado o rival nas quartas de final do ano passado, do outro ano, né, de 99. Então eles já estavam mordidos, eles queriam se vingar. E uma coisa que pouca gente lembra é que, assim, em 99, o Palmeiras tinha um time talvez inferior ao do Corinthians, mas era um pouquinho só. Era um pouquinho. Em 2000, o time do Corinthians era muito melhor que o do Palmeiras. E eles eram francos favoritos para serem campeões da Libertadores. Mas muita coisa mesmo. Né? Só que é derby, cara. Então, ali o Palmeiras entrou com sangue no olho, conseguiu essa classificação heróica. O Corinthians poderia, inclusive, nesse momento, ser bicampeão da Libertadores, se não fosse o Palmeiras, porque o time que eles tinham era capaz de eles ganharem do Boca na final. Eu acho que não, porque o Boca assaltou a gente, assaltaria eles também. Mas enfim, eles teriam 2 finais, né? Eles só tem uma. E o Palmeiras tirou das duas vezes que a gente pegou o rival na Libertadores, a gente sentou o ferro neles, e as 2 vezes a gente eliminou eles dos pênaltis. Então, para mim, ela tem que estar no maior, não tem dúvida. É uma semifinal contra o maior rival na Libertadores. Cara, olha os ingredientes dessa porra. Eu não tenho nem o que falar mais. Né? E vale destacar que é a mesma coisa com o que vai acontecer com o Flamengo na Libertadores de 2022, tá? Palmeiras 2021 ganha do Flamengo, Palmeiras 2022 vai ganhar do Flamengo. Isso não é soberbo, isso é só um recado para os medrosos que estão aí dizendo tem que perder para o Atlético Paranaense porque o Flamengo está muito bem. Falaram a mesma coisa no ano passado. Falaram a mesma né? coisa no ano passado. Você não sabe nada de Palmeiras, irmão. Se você falar isso, você não sabe nada de Palmeiras. Vai torcer para outro time, velho. Você não sabe que o Palmeiras, toda vez que está numa situação desfavorável, vai lá. Inclusive, tem uma contra o próprio Flamengo aqui que muita gente duvidou que a gente vai falar. É isso, não tem jeito. Palmeiras e São Paulo, pessoal. Aqui em 2008 a situação é o seguinte. Primeiro jogo, o São Paulo vence por 2-1 com o de mão do Adriano Imperador. Vai para o Palestra Itália, o Palmeiras consegue a virada, faz 1-0 no primeiro tempo e nos últimos minutos do segundo consegue um gol de contra-ataque com o Valdívia. Valdívia na comemoração dança, é empurrado pelo Miranda, o Rogério Ceni fica puto. Assim, na minha opinião, essa virada é muito emocionante. Claro que pode ser porque é da minha época e tal, mas é muito emocionante e eu acho que é digno de loucura. E uma coisa, olha só, voltando um pouquinho para falar dessa também, contra o Corinthians em 2000, poderia ser ainda maior se o Palmeiras fosse campeão depois, porque levaria um título, foi vice, né, contra o Boca, foi assaltado naquele jogo, absurdo. Esse contra o São Paulo, sei que o Paulista vale muito menos, mas levou um título. O Palmeiras vai para a final depois de eliminar o São Paulo e é campeão em cima da Ponte Preta. Então, eu acho que, concordo, digno de loucura, eu acho que lendário é muito forte, porque
já Porque tem uma Campeonato virada. Paulista, semifinal, e Exato. acaba sendo normal, um 2-1 é normal de virar. Exato, e ganhou por 2-0 ainda, então nem deixou ir para os pênaltis, né? Foi bem emblemática, né? Mas dá pra Essa ficar virada. louco com a virada dessa. E, inclusive, foi no ano que o São Paulo seria campeão brasileiro, né? O último ano que o São Paulo teve. Tricampeão, exato. O último ano que o São Paulo teria time, depois entraria numa seca desgraçada que perdura até hoje, né? Falando de títulos importantes, porque os caras ganharam um Paulista e uma Sula. Não conta, né? Tem que ganhar um título de verdade para sair da fila aí. Mas, enfim, eu acho que Digno de Loucura tá muito bem ranqueado aí. E se quiser descer a do Vitória para normal, eu até aceito. Aqui, pela minha memória com ela. Mas aqui tem uma normal, na minha opinião. Tem uma normal, que é Palmeiras e Fluminense 2015. É um jogo lendário, é um jogo espetacular. Aquela Copa do Brasil é extremamente marcante, mas o Palmeiras enfrenta o Fluminense, que já não é um time tão gigantesco. Mas ele estava forte naquele ano. O Palmeiras perde o primeiro jogo por 2-1 no Maracanã, e que tem até, naquele ano, tem um gol fora. Não, tem um gol fora na final, que tira o gol fora. Exato, isso. Então tinha um gol fora ainda, o Palmeiras faz um gol, então vem assim, super tranquilo, entre aspas, lembrando que o Palmeiras saiu perdendo 2-0 esse jogo, e depois faz o 2-1 com o Zé Roberto. Exato, que revive o Palmeiras. Eu coloco de loucura, mas eu acho que é normal, sabe? Decide aí, você decide. Olha só, é o seguinte, por que eu acho que esse aí é digno de loucura? Porque, primeiro, que leva o título, eu acho que é uma coisa que fortalece, e segunda coisa, a gente chega, né, no Palestra Itália, no Allianz Parque, né, o Barrios, logo no primeiro tempo, já mete 2 gols. O Barrios ele era impressionante contra o Fluminense, ele amava cravar. Eu lembro que nesse mesmo ano, um pouco antes desses 2 jogos contra o Fluminense, teve um jogo no Brasileirão, e acho que no Maracanã, que o Barrios mete um hat-trick absurdo contra o Fluminense. O cara meteu 5 gols do Fluminense em 3 jogos, assustador, assim, ele amava meter gol no Fluminense. Ele mete 2 gols assim, né? O Palmeiras já começa a ganhar no agregado 3-2. Aí chega no segundo tempo, o Fred empata, né, a disputa, então iria para os pênaltis com esse resultado. Chega no último lance, bola no pé do Fred, que era simplesmente o melhor atacante que tinha ido para a Copa do Mundo, tá, no ano antes. Que o Brasil toma 7-1, o Fred estava na seleção, chamaram de Cone, não sei o quê, mas o cara era atacante da seleção brasileira. Bola no pé desse cara, um dos maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, na pequena área. E aí você falou, fudeu, né? O Fluminense vai classificar. Se faz o gol, se a bola entra, o Fluminense estava classificado. Não teria tempo para o Palmeiras fazer 2 gols. Um não servia. Teria que fazer 2. Então esquece. Se aquela bola entra, acaba tudo. E o Fernando Praz realiza um verdadeiro milagre. Opera um milagre naquele momento, fazendo o Palmeiras não ser eliminado. É uma das maiores, ou a maior defesa que eu vi na vida, assim, de um goleiro. Tipo, ela solta. É assustadora, cara. Assustadora essa defesa. Ele tá indo para um lado, ele cai pro outro, mão trocada, a porra toda. É bizarra. Então, por causa disso, para mim, ela é digna de loucura, cara. Eu não consigo botar ela no normal por causa dessa defesa do Praz, velho. É muita maluquice esse negócio. Você tem razão, cara. Mas assim, eu acho que para história, para os historiadores, para quem analisar friamente só o resultado, vai achar normal. Pelo tamanho da defesa do Palmeiras, por tudo que... Mas, assim, para a gente que viveu isso, é digno de loucura, não tem jeito. O Dan me convenceu até colocar aqui no lendário, mas não vamos exagerar. Aqui eu acho que tem o lendário, cara. Aqui temos Palmeiras e Santos, pessoal, o famoso jogo do Armeirejo. Palmeiras enfrenta o Santos. Esse jogo é muito louco. Ganso, de Robinho, os caras tudo tava lá, era um dos melhores Santos da história. Antes, só não é melhor do que o Santos de Pelé. Então, assim, é um timaço e faz 2-0 e começa a dançar, começa a provocar os jogadores do Palmeiras. O Palmeiras vai lá, consegue a virada ainda no primeiro tempo, um 3-2. No segundo tempo, o Santos empata 3-3. Aí depois o Robert faz um golaço, faz um 4-3, inclusive pedindo música no Fantástico, pra você ter noção, o jogo da música. Então, assim, esse jogo é lendário, é uma virada lendária que tem uma das melhores fotos da história do Palmeiras, que é essa aqui, do pessoal dançando e tudo. Então, é lendário para dizer maior. E só para lembrar, né, para dar ainda mais uma contextualização desse time do Santos, nesse mesmo ano eles seriam campeões desse Paulista aí e seriam campeões da Copa do Brasil. No ano seguinte eles seriam campeões da Libertadores. Então não era qualquer porra, não. Esse time aí era embaçado. E o Palmeiras não era um timaço, né? Não, de jeito nenhum. E eu lembro muito claro que esse jogo foi na Vila, né? Quando o Santos abre 2-0, a torcida, se você procurar nos melhores momentos, você vai ver isso. Você que tá assistindo aí, a torcida começa a gritar de goleada, tipo, ele começa a gritar, vai perder, aí daqui a pouco eles cantam aquela música, cai na rede é peixe, lelear, o que o Santos vai golear, e aí então acaba se fudendo.
Maravilhoso, né? Maravilhoso. A cada... Eu não sabia dessa história, pessoal. Eu não sabia que cantar essa música. Então, a cada momento eu fico aqui, mas não vou colocar aqui no ar porque é exagerar. Mas é lendário, não tem jeito. Não tem jeito. É muito louco Temos aqui, esse jogo, cara. novamente contra o Santos. O Santos é o time que mais tá aqui, tá? Pra vocês terem noção. É impressionante quanto é freguês aí, em todos os jeitos. Aqui temos o Paulista de 59, pessoal, que é assim um dos maiores títulos da história do Palmeiras. O Palmeiras estava em uma seca depois de ter vencido as 5 coroas. O Palmeiras ficou vários anos sem conquistar nenhum título, enquanto o Santos era o Santos do Pelé. Então você já sabe, né? Um dos melhores times da história do futebol. E o Palmeiras foi lá e venceu o Santos de virada. Após sair perdendo por 1-0, virou para 2-1 e conquistou o título daquele campeonato paulista, saindo da seca e vencendo o Santos de Pelé. Então, na minha opinião, é lendário também. A gente vai ter que mexer aqui. Essa final, ela teve o terceiro jogo, né? Para quem não sabe, nessa época tinha isso. Então, Palmeiras e Santos empataram 1-1, depois empataram 2-2, né, no segundo jogo. O primeiro jogo os 2 jogos no Pacaembu. Aí, como não teve vencedor, aí foi pro terceiro jogo, também no Pacaembu. Aí né, tinha que ter um vencedor, não era possível. E o Santos sai ganhando depois, né? Jair da Rosa Pinto Pagão, como você falou, inclusive Jair da Rosa Pinto estava, né, na nossa tier list dos maiores ídolos da história do Palmeiras, fazem o 2-1, né, e isso é que até hoje a gente canta aquela música Veja Como É, o Santos é freguês, desde a era do Pelé, por causa muito disso, né, e todo santista admite que o único time que batia de frente com o Santos do Pelé era o Palmeiras de Ademir da Guia, né, e nesse jogo aqui, o Ademir da Guia nem jogou, pra vocês terem ideia, ele não tinha chegado ainda no Palmeiras, né? Veio depois. Até se o Ademir da Guia venceu, então. Mas só para vocês terem ideia do time do time do Santos, tinha o Jair da Rosa Pinto deles, né? Nessa época, depois que ele veio para o Palmeiras, mas tinha o Julinho Botelho, que a gente fala na tier list, o time do Santos tinha o Zito, o Pelé, o Pepe, já tinha esses caras já que vocês conhecem muito bem, né? Então é realmente um título absurdo do Palmeiras. Aqui temos o mais fama do que emoção. O Dança aí já pelo que a gente conversou antes, mas, pessoal, é o seguinte, eu vou convencer você que tá me assistindo, você tem que estar comigo, o povo tem que estar comigo. Não, você é louco! Não. O Palmeiras enfrentou o Fortaleza, final do Brasileirão de 1960. É o primeiro título da história do Palmeiras, beleza, tudo histórico e tal. O Palmeiras sai perdendo por 2-0 e vira para 8-2. Mas desculpa, pessoal, é uma virada de 8-2. Isso mostra a superioridade do time do Palmeiras. Então, era esperado até que o Palmeiras virasse. Pra vocês não noção da qualidade desse time. Então, mas tá bom. Na minha opinião, é mais forte que emoção. Danji, pra te convencer, Dan, o argumento... Não, eu vou concordar com você, mas não é por causa que o que você disse, é que o Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 3-1. Só por causa disso. Então aí sai perdendo. Então o 2-0 pros caras chegava no 3-3 no agregado. Então, tudo bem. Aí, cara, não tem jeito. É porque a gente tá falando aqui de maiores viradas e não dos maiores títulos. Esse é um dos maiores títulos da história do Palmeiras, porque, toda a história e tal, mas mais fama do que emoção. Aqui temos... mas só para dar a história completa, né? O Palmeiras estava na final da Taça Brasil, que 1960, primeiro título brasileiro, né? Depois da unificação, que óbvio, né? Era o Campeonato Brasileiro, esse título aqui. O campeão anterior tinha sido o Bahia, né? Então os times do Nordeste eram fortes, né? Não era que nem tipo nos últimos anos que eles perderam muita força, né? Então nessa época os times do Nordeste eram bastante fortes, e tanto é que o Sport também depois ganha um campeonato brasileiro, enfim. E aí o Palmeiras ganha o primeiro jogo de 3-1, sai perdendo o da volta, mas vira para 8-2. Então é uma final que o Palmeiras fez simplesmente 11 gols. É 11-3 o agregado, só isso. E a gente se torna campeão brasileiro por causa disso. Aqui temos um dos maiores jogos da história do Palmeiras, que é Palmeiras e Peñarol. Lá no Uruguai, o Palmeiras sai perdendo por 2-0 e consegue a virada por 3-2. E o que mais fica marcado nesse jogo é a briga que tem no final do jogo. E como a briga é mais famosa que o jogo, esse jogo é emocionante, pessoal, muito emocionante, mas a briga é mais famosa que o jogo. Que o jogo é impressionante, mas a briga ficou mais famosa. O que é mais famoso é o gol que o Roger Guedes perde também, esse arrombado. Mas é impressionante. Mas para mim é normal. A palavra normal é muito complicada, né, velho? Mas assim,
É normal no ponto de vista das maiores viradas da história do Palmeiras. Mais fama do que emoção. Porque o que mais ficou famoso além da briga é a história da Mancha Verde, que conseguiu ser heróica naquele dia. Sim. E também os seguranças do Palmeiras, a entrevista do Eduardo Batista. Então tudo desse jogo ficou mais famoso do que a virada. Tudo! Tudo. O soco do Felipe Melo, o Mina pegando o tripé do câmera para bater em uruguaio, o Eduardo Batista puto da vida na coletiva, o Gagliotti, a gente sabia que a gente tinha presidente nesse dia, porque o Gagliotti nunca tinha falado na vida, ele foi a público nesse dia. Toda a entrevista do Felipe Melo antes. Fazer o quê? O jogo é muito louco. O jogo é muito louco. Aí você tá perdendo de 2-0, né, com o gol daquele arrombado daquele Arias, que no Allianz Parque ele provocou a torcida fazendo o 5zinho com a mão. Né, ele já tinha feito 2 gols no jogo de ida, digamos assim, que foi fase de grupos, né? E os 2 jogos a gente ganha de 3-2. O outro não tá aqui porque, apesar do Palmeiras sair perdendo de 1-0, vira para 2-1, depois os caras empatam e aí faz o 3-2. Então não é que nem essa aqui, a gente toma 2-0 e depois no segundo tempo que o Eduardo Batista tinha inventado 3 zagueiros do nada nesse jogo, tava todo fodido aí na volta do intervalo, ele arruma o time, 2 golaços do William, gol do Mina, e a gente ganha dos caras 3-2, eles ficaram putos, não aguentaram, filho. Não aguentaram, perdeu os 2 jogos pra gente, 3-2, depois do Felipe Melo falar de bater na cara de Uruguai, numa coletiva, que nem tinha a ver com o Penharol em si, foi só um comentário idiota que ele fez, como vários, né? Então, foi muito louco. Idiota não. Na época você comemorou. Vocês comentaram, você comemorou que eu sei. Na época você depois depois do que o Felipe Melo fez contra o Palmeiras lá no jogo do fim de semana lá contra o Fluminense, eu quero que ele se foda, tudo que ele fez tá errado. Mas vamos lá, Palmeiras e Vasco aqui, pessoal, não é uma remontada, é a virada dentro do próprio jogo. 8ª de final da Libertadores de 1999. Primeiro jogo é 1-1, resultado muito ruim, 1-1 em casa, mas era um Vasco atual campeão da Libertadores. E lá em São Januário... E para lembrar, o Vasco, por ser atual campeão, na época no regulamento, o atual campeão não jogava fase de grupos. Então nem tinha como saber como que estava o Vasco na Libertadores. Eles entraram direto na final, nas oitavas, e o Palmeiras já pega os caras logo de cara. Já foi uma pedreiraça, filho. Tá maluco. Por ser, pessoal, uma virada dentro do próprio jogo, e mesmo tendo todos esses elementos, ingredientes, mas estamos falando das maiores viradas. E dentre as maiores viradas, tá aí normal aqui. Essa não foi nem a maior virada desse campeonato do Palmeiras. Então, você concorda normal aqui? Pode seguir? Tá bom. Então aqui temos a maior. Só queria dizer que essa Libertadores de 99, ela é inacreditável. Ela é inacreditável, porque a gente pega, né, clássico paraguaio na fase de grupo, simplesmente o Cerro Porteño e o San Lorenzo e o Olímpia e o Corinthians na fase de grupos. O Palmeiras quase toma no rabo nessa fase de grupos aí, porque foi muito difícil classificar. Aí classifica, pega o atual campeão nas oitavas, depois pega o Corinthians, que tinha mais time que o Palmeiras, pega o River, que era dificílimo, e na final pega o Deportivo Cali, cheio de grana do tráfico lá na época, né, por causa do cartel de Cali. Essa Libertadores de 99 é uma maluquice. Então, por causa disso, só que eu acho que essa do Vasco, por ser oitavas e ela não ser tão grande quanto a do River ou a do Deportivo Cali, ela fica ali no normal, mas ela é muito foda também, não tem nem como. Aqui temos a maior, pessoal, que é um dos maiores títulos da história do Palmeiras. 2015 abriu caminhos para todos esses títulos, inclusive as 2 Libertadores. Para falar o contexto da época, o Palmeiras perde o primeiro jogo por 1-0. O Nilson, no último lance, perde um gol inacreditável. O Gabriel Barbosa perde o pênalti, o famoso Gabigol perde o pênalti. O Praz salva alguns lances também. Aí no segundo jogo, uma das maiores festas da torcida do Palmeiras no Allianz Parque, o Palmeiras faz 1-0 com o Dudu, 2-0 com o Dudu, aí toma um gol do Ricardo Oliveira, vai para os pênaltis, e no último pênalti, o Fernando Praz faz o gol do título. Então, na minha opinião, é a maior virada do história do Palmeiras, que vai discutir aqui com quem tá ali. Concorda? Com certeza. Essa virada é inacreditável, cara. Não só por sair perdendo de 1-0 e virar para um 2-1, que depois viraria 2-2, né, no agregado. Aliás, 3-3, né, no agregado. 3-3. 2-2. Não, 2-2 mesmo, tá certo, porra. 2-2 no agregado. Tá certo. Eu falando de matemática é a minha pior ainda. E não só por causa disso, né? Tinha toda essa parada do Lucas Lima e do Gabriel provocando o Palmeiras toda hora. Criou aquela treta do Praz com o pastor lá,
Eu nunca lembro o nome dele, cara. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira, que o Ricardo Oliveira ficava provocando o prazo toda hora. O Palmeiras tinha sido vice do Paulista para o Santos nesse mesmo ano. E já tinha esse negócio que davam o Santos como campeão, porque o Santos tinha um time muito melhor que o Palmeiras, era muito favorito. Tem aquele comentário daquele otário lá do Sport TV, fala que o Santos vai humilhar o Palmeiras na ida e na volta. É muito elemento. Aí o Gabriel perde um pênalti explodindo a trave, o Nilson perde um dos gols mais feitos da história do futebol. Cara, ele esqueceu como andava. O cara perdeu um gol porque ele esqueceu como andava. A bola tava perdendo o gol, tá escancarado. Ele esqueceu como andava, ele perde a passada, chuta tudo errado e perde o gol. E aí, por causa disso, o Palmeiras vai totalmente vivo pro Allianz. 2 gols do Dudu, que estava sendo muito criticado pela torcida por causa que ele é expulso na final do Paulista, né? E dá uns chiliquinho e fala: nossa, o Dudu é muito imaturo, não sei o que, ele é pipoqueiro. Ainda tem imbecil que chama o Dudu de pipoqueiro, não sei como é possível, mas tinha esse negócio, e aí chega na final da Copa do Brasil, um título que o Palmeiras não conquistava desde 2012, só que era o renascimento do Palmeiras. Não era uma Copa do Brasil, era o maior título da história. É a Copa do Mundo. É a Copa do Mundo. Brigou para não cair em 2014 até a última rodada. E aí, cara, faz 2 gols do Dudu, que é esse símbolo que a gente conhece hoje. Ele faz o segundo gol e vai correr para abraçar a torcida. É muito emblemático ver ele comemorando, gritando assim com a torcida mesmo. Você vê ali que ele já seria um símbolo do Palmeiras. E aí, para não ganhar, porque pouca emoção é pouca para o Palmeiras, 2-0 a gente era campeão direto. Toma um gol do arrombado do Ricardo Oliveira, que tinha que ser dele, né? E tipo, o gol do Dudu foi, sei lá, aos 39, 40 minutos do segundo tempo. Então, tava muito perto de ser campeão. Aí chega o Ricardo Oliveira, faz um gol e faz o 2-1, e aí vai para os pênaltis e acontece tudo isso, né? Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Gol de goleiro, gol de título, gol do Palmeiras! Cara, essa narração é lendária. Não tem como. Temos aqui mais uma final de Copa do Brasil, Palmeiras e Cruzeiro. O contexto era: primeiro jogo, Palmeiras perde para o Cruzeiro por 1-0, e no segundo jogo vence por 1-0 até o último minuto, quando o Oséias faz um gol de milagre. E vale destacar que o Cruzeiro tinha uma rivalidade gigantesca, porque em 96 Palmeiras perde a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, aí em 98 vence, aquele timaço, em 98 vence a Mercosul contra esse próprio Cruzeiro, aí já no final do ano. Aqui contra o Cruzeiro foi antes na Copa do Brasil. Na minha opinião, é digno de loucura, porque esse gol do Oséias é inacreditável. O Palmeiras está 1-0 até o finalzinho do jogo. Então, para mim, é digno de loucura. Esse gol do Oséias não faz sentido. A gente falou na tier list de ídolos, sabe aquela narração do Galvão que ele fala: a física não permite, amigo, a física não permite esse gol. Não faz sentido, esse gol não faz sentido. Só isso que eu tenho a dizer. O Oséias, ele é um dos jogadores mais decisivos da história do Palmeiras. Simplesmente, foda-se. E é verdade, porque aqui temos a final da Libertadores em que o Oséias mete gol. E aí o contexto também da final da Libertadores, que é polêmica, que eu vou colocar como normal, e eu vou repetir de novo. Dentre as maiores viradas da história do Palmeiras, essa virada é normal. Não pegue por todo o jogo e tal. Não tô falando que o jogo é normal. A virada, dentre as maiores, é normal. Por quê? Porque o primeiro jogo é 1-0. O Palmeiras já vinha de viradas nessa Libertadores da América. Aí no segundo jogo, o Palmeiras faz 1-0, toma empate e faz o 2-1. E aí vai para os pênaltis, o Palmeiras é campeão nos pênaltis. Então é um roteiro assim que é normal, gente. É normal. Pronto, é normal. Concordo, assim, enquanto jogo, ele é provavelmente não, um dos maiores jogos da história do Palmeiras, né? Foi nossa primeira Libertadores, muito emblemática. Mas, tipo assim, ainda tem aquele tempero, né, que o Evair é expulso pouco antes, né, da disputa de pênaltis, porque o Evair, ele nunca errou um pênalti pelo Palmeiras, simplesmente o maior batedor de pênalti da história do Palmeiras, sem exagero, e ele tá indo para uma disputa de pênaltis, e o Evair é expulso. Todo mundo pensou: fudeu, deu muito ruim. Aí chega na disputa de pênaltis, o Zinho perde a primeira, só deu muito ruim ainda mais. Não é possível que o Palmeiras vai passar por uma fase de grupos com Olímpia, San Lorenzo, Corinthians, uma oitava de final contra o Vasco, atual campeão, uma quarta de final contra o Corinthians, uma semi contra o River, para perder pro Deportivo Cali na final, que não tem nenhuma Pô, que time é esse, tá ligado? Relevância. E aí vai lá e consegue ser campeão. Nossa, cara, esse título é maluquice. Eu mudei aqui porque, assim,
Eu não concordo Fluminense, que o Fluminense está aqui, é roteiros quase parecidos e o tá embaixo. Eu Desce não os concordo. dois. Desce os dois, então desce os Desce os dois. dois. Então beleza, desce os dois. Porque tipo assim, 1-0 fora e virar para 2-1 é Empate uma nos coisa pênaltis. super normal, tá ligado? É, Super normal. então, Não é uma puta virada, só que só para dar um contexto, que é provavelmente um dos maiores jogos da história do Palmeiras. E assim, se fosse analisando, tipo, vamos fazer a tier list, todos os títulos do Palmeiras para falar qual é mais emocionante, ele estaria lá no topo, por causa de todos esses tempos que a gente falou, mas a gente tá analisando viradas, né? Não título. É Então, importante destacar, eu acho que encontrei a frase perfeita, porque aqui estamos analisando o contexto das viradas, nas maiores viradas. Essa é uma virada normal, deveria escrever isso na descrição, inclusive, para o pessoal não xingar. Mas aqui temos a maior, né? O print vai fuder com a gente. O print vai fuder, não tem muito o que fazer. O pessoal vai ver normal aqui contra o Vasco, mas aqui temos Palmeiras e Corinthians 93, para muitos o maior título O dia da paixão palmeirense. Não tem nem muito o que falar. Maior. Todo mundo já sabe a história desse título. Então, olha, não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar do título, mas só para um contexto. Esse título tem documentário, esse título tem nome, que é o Dia da Paixão Palmeirense, é comemorado até hoje. Esse título tem música que é cantada nos estádios até hoje. Ei, 93, nós ganhamos o Paulistão. Foi em cima dos Gambá, filha da puta. 4-0 pro Verdão. Essa música é cantada até hoje, é uma das músicas mais cantadas pela Mancha nos estádios. Então, a música de título de documentário, título de música, título de nome, de feriado para o palmeirense. Simplesmente o Dia da Paixão Palmeirense. Essa foto do Evair, que é uma das fotos mais emblemáticas da história do Palmeiras, ela é suco de Palmeiras, o Evair com os braços abertos, assim, comemorando. Inclusive, foi nesse dia que Evair foi canonizado, né, como um dos maiores ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. E depois ele faria muito mais coisa, lógico, mas esse dia ele começou a contar de vez a sua história. Então, cara, assim, muita gente considera um paulista de um time, né, que é decacampeão brasileiro, tricampeão da Libertadores, primeiro campeão mundial, tetra da Copa do Brasil, tudo isso. E tem muita gente que considera o paulista, esse paulista, o maior título da história do Palmeiras. Você já vê a relevância desse título, né? E uma fila, uma virada contra os Gambá, que tinha um timaço na época. Cara, pelo amor de Deus, é inacreditável. E vão assistir o documentário O Dia da Paixão Palmeirense, se vocês nunca assistiram, que ele é maravilhoso, cara. E aqui, pessoal, temos também uma das maiores viradas da história do Palmeiras. Primeiro jogo, o Palmeiras perde para o Flamengo por 1-0. Segundo jogo, o Palmeiras começa perdendo para o Flamengo. E aí o Palmeiras até faz o 2-1. É o 2-1 que o Palmeiras faz, né, Dan? Eu acho que o Palmeiras perde 2-0, cara. Vai perdendo 2-0 até, eu acho. Quer ver? Deixa eu... Pra vocês terem noção, torcedores começam a sair do estádio. É isso, torcedores começaram a sair do estádio porque não tinha. Era inacreditável. Com o Palmeiras, para acontecer isso, torcedores do Palmeiras tem que ser muito assim, inacreditável. Aí vai lá e o Palmeiras consegue a virada com 2 gols nos últimos minutos, inclusive um gol do Euler, tem uma foto inacreditável, tem um gol do Oséias também, muito decisivo. E o Palmeiras consegue a virada contra o Flamengo depois de perder por 1-0, sair perdendo no segundo jogo e virar nos minutos finais. Então aqui é a maior virada da história do Palmeiras. Cara, é engraçado falar sobre essa final, porque eu não lembro dela, né? Foi em 99, eu tinha 2 anos e pouco, tá ligado? Eu era muito pirralho. Mas, assim, eu lembro de um vídeo histórico que eu acho que todo palmeirense já assistiu. Gabriel Santoro, lendário. Gabriel Santoro, o jogo mais emocionante da história. Infelizmente, aquele vídeo tem muita informação errada, só que, porra, é muito bonito mesmo assim. A informação errada, quando é pro bem, faz parte. Fake news do bem, né? Faz parte, se você for assistir o vídeo hoje, você vai ver que ele fala que é semifinal, e na verdade é quartas de final, né, da Copa do Brasil. Enfim, o Palmeiras perde o jogo de ida por 2-1, né? E aí, cara, eu tô tentando achar aqui se o Palmeiras sai perder de 2-0. Mas eu acho que sai por 1-0, aí vira para 2-1, aí toma um gol de falta do Júnior. Rodrigo Mendes abriu o placar pro Flamengo, aí o Oséias empata, de novo o Oséias, né? Aí o Rodrigo Mendes de novo, 2-1, e aí o Palmeiras simplesmente precisava de 3 gols para classificar, porque tomou de 2-1 na ida, tava perdendo de 2-1 na volta, então tava 4-2 no agregado e o Palmeiras precisava fazer mais de um gol, porque 4-4 classificava eles pelo gol fora.
Então o Palmeiras simplesmente precisava virar para 5-4 no agregado, ou seja, ganhar de 4-2 esse jogo. Né? Precisava fazer mais 3 gols. E esse gol do Rodrigo Mendes, ele é aos 20 minutos. Então o Palmeiras tinha basicamente 25 minutos para fazer 3 gols. Né? Parecia que não tinha nenhuma esperança. E faz em 10 cara, é simplesmente essa virada, ela é surreal. Se você nunca assistiu esse vídeo do Rodrigo Santoro, mesmo com as informações erradas, Gabriel Santoro, o Rodrigo Santoro é o ator, né? Eu recomendo você ir lá a pesquisar o jogo mais. Não, assim, eu vou falar a verdade aqui. Eu, como criador de conteúdo, eu, como YouTube do Palmeiras, tenho que falar. Jogo decisivo do Palmeiras, abra o canal do Gabriel, assista todos os vídeos da Copa do Brasil, do Brasileiro, todos. É muito bom, cara, muito bom. Um abraço para ele, inclusive. Muito Pena bom. que ele parou de fazer vídeo, mas era o muito último bom. que ele fez foi da Libertadores. Ele prometeu que ia fazer mais 3 e sumir. Aí quando nós ganhar outra, ele vai lá e faz. Mas é isso. Ele é muito pica, mas esse vídeo dele é lendário, cara. Lendário demais. E um detalhe ainda, para dar mais um tempero, é que o último gol é chorado pra caralho. A bola ela pinga umas 8 vezes. Tipo, não é sacanagem, a bola é cruzada, cabeceio, ela bate no zagueiro, ela volta, chuta, ela bate na trave, bate no goleiro, o goleiro espalma, a bola cabeceia de novo, ela entra devagarinho por cima. Cara, é um dos gols mais chorados da história do futebol. E, sem sacanagem. Então, além de tudo, ainda teve essa emoção do gol, cara, de ser um gol mega chorado. Então, depois, né, a gente é eliminado pelo Botafogo na semifinal, então não contou nada, né, essa classificação, mas a história em si ela é bonita. Assim, a gente vai ter que organizar aqui agora, Dan. Vamos deixar 2 no lendário aqui, vamos descer 1, aí depois a gente desce dos maiores. Desce esse aqui, o Santos, né? Do Campeonato Paulista. Vai ter que ser. Beleza? Pronto, digno de loucura. Agora vamos aqui descer para... Vamos deixar pelo menos 2 ou 3 para discutir aqui. Palmeiras e São Paulo, vamos descer desse ano? Ai, cara, tem que descer, mas eu só queria dizer que assim, foi a maior loucura que... Porque o Palmeiras e Corinthians foi nos pênaltis. Tá bom, vai. Mas eu só queria dizer, antes de descer a do Palmeiras e São Paulo, que foi a maior loucura que eu vivi no Allianz Parque, de todos os jogos que eu já fui. Tem vídeo meu caindo no chão, assim, era maluquice, era muito cerveja pro alto, era um pulando em cima do outro, uma das maiores insanidades. Tem vídeo aqui no canal com o Ladão no estádio, então pode devolver essa acabar, pode ir lá ver. O terceiro gol eu tomo mata-leão, porque o maluco vai me abraçar e... Simplesmente muito bom. Acreditável, assim, cara. A gente desce esse assim. Olha, Palmeiras e Santos, eu não vou deixar o meu sentimento envolver aqui, pessoal, porque na minha opinião, essa é a maior virada da história do Palmeiras. Para mim, para Felipe Araújo Carvalho, para a primeira promoção, essa é a maior virada da história do Palmeiras. Você tá falando? Não, do Palmeiras e Santos, essa aqui, ó, que eu vivi. 2015. Tá. Porque tudo que eu vivi foi muito emocionante. Assim, já vi 2 Libertadores, mas esse título é o título mais emocionante. Eu tinha 9 anos de idade e era assim, então tudo que envolve para mim é o maior. Porém, eu entendo que estamos falando de virada. E o Palmeiras nesse jogo virou só nos pênaltis. E eu entendo que nos pênaltis você acaba tirando, sabe? Não é tão a virada. Então vou deixar aqui lendário. Você concorda, Dan? Com muito pesar no coração que eu tenho que dizer que ela tem que descer mesmo, não vai ter como. Mas esse título é com certeza um dos maiores títulos da história do Palmeiras, porque não é apenas uma Copa do Brasil, é o renascimento da Sociedade Esportiva Palmeiras, saindo da lama e voltando para o lugar onde nunca deveria ter deixado. Exatamente. E aqui, cara, eu vou dar meu lado já. Palmeiras e Corinthians é meu lado. Seu lado é o mesmo ou a gente vai ter que discutir? Porque, assim, eu vou te dizer minha opinião, meus argumentos. Primeiro, que é o maior título da história, um dos maiores títulos da história do Palmeiras contra a Copa do Brasil, que valeu só a classificação. Segundo, valeu porra nenhuma, né? No fim das contas, porque a gente foi eliminado. Segundo, por toda a história que envolveu, além de ser o maior clássico do Palmeiras, o maior clássico do Brasil, o Corinthians faz 1-0 e comemora com um porco. Foi o Viola que comemorou com um porco. E tem toda aquela semana, né? Toda aquela semana que é contado nos documentários e tal, que foi um ano de semana que teve reunião com a Mancha, teve o Serdan conta as conversas que ele teve, os caras da Mancha conta as conversas que ele teve com os jogadores do Palmeiras, e foi um 4-0. Então, assim, foi uma virada. Não, e detalhe, foi 3-0 e foi pra prorrogação ainda, porque tinha essa palhaçada. O regulamento da época dizia isso, então aquele pênalti é super decisivo, pra você ter noção, não é porque tava 3-0 que não era decisivo. Então, assim, na minha opinião, é o maior, cara. Eu entendo que, como virada,
só como virada, Palmeiras e Flamengo pode até ser maior. Que é uma virada maior, o Palmeiras fica com desvantagem maior do que ficou contra o Corinthians. Porém, Sim. como história, como ser maior virada da história do Palmeiras, ter a alcunha de maior virada, para mim é Palmeiras e Corinthians. Eu acho que o principal fator para mim vai ser que contra o Flamengo só valeu uma classificação para depois a gente ser eliminado pelo Botafogo. Se o Palmeiras tivesse sido campeão, que depois se classificasse do Botafogo, pegaria o Juventude na final, né? Se o Palmeiras tivesse sido campeão dessa Copa do Brasil... Né? Irmãos... Se o Palmeiras tivesse sido campeão dessa Copa do Brasil, eu até defenderia mais o Palmeiras e Flamengo estar ali em cima. Mas como, cara, assim, um jogo, eu acho que assim como tem a alcunha lá, o vídeo do Santoro, tem o jogo mais emocionante da história, eu acho que na história do Palmeiras realmente essa frase tá certa. O jogo mais emocionante da história é Palmeiras e Flamengo em 1999. Mas maior virada, né? Eu acho que realmente tem que ser o Dia da Paixão Palmeirense, porque mas aqui acho que a gente vai brigar, a gente já falou. Vou ter que só dois aqui que sobrar, velho. Bom, vai dar merda, né, cara? Bom, aqui, vamos, pés no chão, analisar aqui agora. Palmeiras e Santos, de Pelé, eu acho que desce. Cara, vai ter que exercer por causa da nossa memória afetiva. A gente não tem nenhuma memória afetiva com esse jogo, então ele acaba sendo injustiçado aqui, não tem muito o que fazer. E também vale destacar que é do terceiro jogo, tava só 1-0, tipo, foi virado dentro do próprio jogo, não foi uma remontada. Então, assim, eu acho que vale a pena descer. É o que descer. Tem que descer mais 1, 2, 3, 4, tem 3 aqui, velho. Vai dar muito ruim isso aí. Pô, cara, eu acho que Palmeiras e River... Eu ia falar, vai ter que descer Palmeiras e River, não vai ter jeito. Porque, assim, eu vou fazer, tipo assim, uma final aqui agora. Palmeiras e River ou Palmeiras e Corinthians? Eu acho que é Palmeiras e River menos, sabe? Acho que desce. Tem o detalhe que, não sei se isso vai levar em consideração, mas Palmeiras e River a gente foi campeão depois, Palmeiras e Corinthians a gente foi vice. Palmeiras e Corinthians é um título. Então, eliminou por 2 vezes seguidas. 2 anos seguidos. Isso é um marco também. Imagina se eles eliminam a gente, a gente ia falar seria campeão. Não, campeão acho que não, porque a gente falou, eles seriam roubados pelo Boca também. Mas tem no final mais. Dá pra saber. Porque aqui, o Palmeiras era tão superior ao Boca que mesmo roubado quase ganha ainda. Então, não sei. Mas eu acho que ainda vai pros pênaltis. Palmeiras e Corinthians aqui também, velho. Porque eu acho que Palmeiras e São Paulo uma virada maior do que Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e São Paulo no agregado, velho, tava 3-0, o Palmeiras vira pra 5-3, mano. Sim. É muito bizarro isso, velho. 3-0 pra 5-3. É porque se a gente pega só um jogo, tipo, um 4-0, parece que é uma porrada, mas tava 3-0, caralho. Tava 3-0. E o Palmeiras virou pra 5-3, velho. Então, não tem como. E vale um título. Cara. Ai. Meu voto aqui é Palmeiras e Flamengo pra descer. Palmeiras e Santos é a reconstrução do Palmeiras, velho. A reconstrução do Palmeiras. É, para mim, um dos maiores títulos da história do Palmeiras. Esse aqui, o Palmeiras nem foi campeão. Mano, entre Palmeiras e São... Eu acho que Palmeiras e Santos não desce mesmo, não. Agora, entre Palmeiras e São Paulo e o Palmeiras e Flamengo... Mas, assim, é o que você falou, são histórias até parecidas. São histórias parecidas. O Palmeiras contra o Flamengo ficou em desvantagem de 2-0, aqui ficou em desvantagem de 3-0. Mas no final da conta do primeiro jogo ficou... Os 2 jogos a gente precisava de 3 gols, né? Os dois, exatamente, precisava de 3 gols. E um ganhou o título e outro não ganhou o título. Então... Eu vou chorar, mano, mas desce aí, não vai ter que fazer. O print vai ferrar com a gente, mas é isso, pessoal. É isso. Essa aqui é a nossa tier list. Vai. Então, pessoal, basicamente, na magia da edição, vai mudar aquele máximo 2 para o máximo 3, porque se o Fluminense pode fazer tapetão e subir da C para A, a gente pode aumentar uma vaga e subir depois Palmeiras e Flamengo também. Foda-se. Sem contar que é extremamente injusto, visto que tem 16 viradas aqui. Alguma matemática múltiplo de 3, não importa. 3 com a 16, 3 vezes 2 é 6. 16. Pronto, acabou. Acabou, tá certo aqui. Não tem outra. Quero ver reclamar agora. Quero ver reclamar. Tá certo. Essa porra foi muito boa. É 3, não importa. Não importa. Nasce com 3 o maior inimigo da matemática. Pior que história. Não vou contar agora, mas eu já perdi ano em matemática, tá? Mas vamos lá. Aqui, tier list aqui, ficou assim, pessoal. Sim, somos covardes? Sim.
Vai bater na gente? Não vai. Então chora aí, mano. Qualquer coisa tem um link aqui embaixo pra você fazer. Se você quiser, você bota 2 no lendário aí. Quero ver você fazer melhor que a gente. Vai lá. Poxa, é graça. Tier list maiores viradas da história do Palmeiras ficou assim. A maior, Palmeiras e Corinthians, 1995. Eu tinha que mudar o nome, inclusive, pra A maior, porque tá o maior. Verdade, ó. Mas português eu sou bom, pessoal. Só uma eu sou ruim. Assim, lendário ficou Palmeiras e São Paulo, 2022, Palmeiras e Santos, 2015, Palmeiras e Flamengo, 1999. A maior dá até vontade de mudar assim pra Dia da Paixão Palmeirense, porque, porra, não tem como. Brutal, mas eu acho que não cabe. Digno de loucura, Palmeiras e River, 99, Palmeiras e Santos, 59, Palmeiras e Corinthians, 2000, Palmeiras e Vitória, 2010, Palmeiras e São Paulo, 2008, Palmeiras e Santos, 2010, Palmeiras e Cruzeiro, 1998. Normal. Você quer descer do Vitória pro normal? Verdade, não tinha descido, deixa eu descer. Que é normal, pessoal. Que é normal isso me dói muito porque eu tava no estádio, é um momento que muito me marca. Mas fazer o quê? Comparado... Não é só que é uma Sul-Americana que é o título que vale menos. Era 16 avos de final, tá ligado? Era muito longe. Sul-Americana. Muito longe. E no normal, vou destacar aqui, ó. É normal, é mais fama do que emoção nas maiores viradas da história do Palmeiras. Não significa que não é super emocionante, etc. Palmeiras e Vasco, 99. Palmeiras e Deportivo Cali, 99. Palmeiras e Fluminense 2015, Palmeiras e Vitória 2010. Desce o do Vasco. Não. Aí você tá. Não. É graça. Zoeira. Mais salvo do que emoção. Palmeiras e Pinheirão, 17. E Palmeiras e Fortaleza, 60. Esse aqui foi a tier list, pessoal. Eu peço que você deixe embaixo nos comentários o que você achou, mas sugestão também de mais tier list para fazer aqui com o Dan. E aí, Dan? Considerações finais. Consideração final é que o Palmeiras é foda demais, que time gigantesco. E vamos virar contra o Atlético Paranaense. Amém. Eu só queria dar uma informação aqui que é muito preocupante, mas que é automaticamente ao momento que eu falar, eu já estou retirando o que eu disse e fazendo tá amarrado em nome de Jesus, que esse ano o Palmeiras foi campeão em cima do São Paulo e depois foi eliminado por eles. E o Palmeiras foi campeão em cima do Atlético Paranaense e tá amarrado em nome de Jesus, não vai acontecer isso, tá? Mas eu só queria deixar essa informação, mas essas várias viradas só mostram que o Palmeiras mais uma vez vai fazer uma grande virada e vai ser, inclusive, bota aí em cima o mousezinho em cima do Palmeiras e River 99, por favor. Igual. Brutal. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Dan, pela sua participação. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que você esteja gostando dos vídeos de tier list e compartilhe para chegar em mais pessoas. Inclusive, esse é o terceiro vídeo de tier list que vai representar cada um dos gols que o Palmeiras vai fazer na terça-feira. Exatamente. Os 3 gols do Flaco Lopes. Valeu, pessoal. E muito obrigado. Até a próxima. E avante, Tamo junto. Avante, valeu.